Nosso mundo está repleto de bizarrices e coisas estranhas. Acontece que antes do surgimento do Google Maps e da função Street View, a maioria delas passavam despercebidas pela maioria das pessoas. Agora que o Google mapeou um pedaço considerável do planeta Terra para nosso deleite visual, toda essa esquisitice sem fim e às vezes chocante está à mostra para todo mundo ver. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Não teria jeito melhor de começar esse vídeo sobre bizarrices do Google Maps do que a Sampsonia Way, em Pittsburgh, na Pensilvânia. Essa rua foi parte de um grande esforço coordenado em 2008 pela equipe do Street View em uma das primeiras saídas com o carro da função. Para começar, vemos um cientista maluco criando uma espécie de raio laser do amor. Um pouco mais à frente, vemos um desfile completo com músicos e tudo. Alguns passos adiante, vemos uma tentativa de fuga de uma janela do terceiro andar, embora a motivação para a fuga humorística permaneça desconhecida mais de uma década depois. Talvez eles só queriam tirar uma selfie com o carro do Google. Atualmente, esses tipos de coisas são mais difíceis de serem planejadas, pois as datas das rondas publicadas pelo Street View agora são muito menos específicas. De qualquer forma, os moradores dessa rua fizeram um trabalho incrível. Indo agora para Connecticut, onde o Google testemunhou dois homens recriando o famoso truque de William Tell de atirar uma flecha em uma maçã na cabeça de alguém. Se você está preocupado com o resultado dessa situação, não se preocupe. Quando os meios de comunicação localizaram os dois depois que a imagem viralizou, o arqueiro confirmou que nenhuma flecha foi disparada. Os amigos apenas viram o carro do Google na rua e rapidamente elaboraram essa cena perfeita. Isso sim que é humor criativo. Mas as descobertas do Google Maps não são sempre divertidas. Em Sherwood, Arkansas, o carro do Google capturou um incêndio em uma casa, assim como também os bombeiros apagando fogo. Vale a pena conferir se você tiver curiosidade. Um fato parecido foi quando o Google capturou esta van em chamas no Rio de Janeiro, em 2010. Os curiosos parecem perplexos com o incêndio, especialmente esse sujeito sem camisa, que devia estar falando: "Eu acho que estavam fazendo um churrasco". Agora, uma bizarrice do Street View do outro lado do mundo, em Tóquio, com essas pessoas com cabeças de pombo no aqueduto Tamagawa. Ainda que essas pessoas com alma de pássaro não representem nenhuma ameaça à civilização, a verdade é pior que qualquer filme do Godzilla. Se tratava de um grupo de blogueiros famintos por fama na internet. Em Victoria, British Columbia, podemos encontrar uma pessoa mascarada no mínimo curiosa. Veja só esse sujeito com uma máscara bizarra de cavalo, relaxando na beira da estrada com uma banana na mão e um flamingo de plástico ao seu lado. Isso sim que é uma coisa aleatória. Outra criatura intrigante que aparece no data center do Google é o homenzinho amarelo do símbolo do Street View. Todo mundo imagina que ele seja somente um ícone, mas parece que ele está na folha de pagamento. O sujeito amarelo, conhecido como Pac-Man, não é o único personagem do Street View. Se você chegar muito perto da Área 51 na vida real, vai acabar sendo abatido pelo governo americano. Mas se você se aproximar do local usando o Google Maps, o Pac-Man vai se tornar uma pequena nave espacial. Da mesma forma que se você for ao Palácio de Buckingham, na Inglaterra, ele se transformará em uma mini Rainha Elizabeth II. Ele também vira uma sereia se você passar o mouse sobre o Havaí. E no Lago Ness, ele se transforma no monstro do Lago Ness, finalmente provando que o monstro é real, embora só exista no mundo virtual. O monstro do Lago Ness, assim como muita coisa por aí, é difícil de encontrar, é verdade. Mas nada se compara a encontrar seu barco nesse porto da Mauritânia. O porto está a ponto de entrar em colapso e simplesmente não tem mais lugar nenhum disponível. Podemos admirar um local amplo e muito estranho no deserto de Mojave, na Califórnia. Essas estradas mapeadas foram construídas nos anos 50 como parte do desenvolvimento planejado de uma cidade chamada California City. Mas o deserto nos arredores e os problemas econômicos sufocaram seu desenvolvimento, deixando muitas das ruas totalmente desprovidas de prédios ou infraestrutura, exceto uma prisão. Embora as seções do sudoeste da cidade estejam crescendo lentamente, é improvável que a maioria dessas estradas vazias seja preenchida tão cedo. Outras regiões áridas abrigam ainda mais locais incríveis, como essa tempestade de poeira captada no Sudão, algo provocado pelos ventos do deserto. O rosto desse cara em choque resume a sensação que qualquer um teria ao se deparar com aquela nuvem de poeira apocalíptica vindo em sua direção. Eu provavelmente estaria dentro de casa em segurança. O poder da natureza também pode ser visto nesse local incrivelmente remoto, Antártica. A cabana do explorador Robert Scott, localizada na costa da ilha Ross, foi construída há 109 anos pela Expedição Antártica Britânica e hoje é totalmente explorável, muito bem preservada pelo frio. Inúmeros artefatos fascinantes da expedição que não deu certo podem ser vistos, desde suas camas e abajures até um pinguim congelado, que devia estar no cardápio do jantar. Um local do Street View de quase tanta solidão como esse é a ilha Hashima, a 15 km da costa do Japão.
Japão. A instalação de mineração offshore já abrigou mais de 5 mil moradores antes de ser abandonada nos anos 70, sendo agora um dos locais mais antigos do mundo. Você pode clicar nas ruas e ver os prédios de concreto sendo tomados lentamente pela natureza. Embora algumas partes da ilha estejam abertas para visitantes na vida real, a visitação através do Google parece mais sensata. Afinal, fantasmas não podem chegar até você usando seu computador, né? Outro local japonês assustador que pode ser explorado virtualmente no Street View é o Nagoro Doll Village, com ruas cheias de humanoides assustadores que na verdade são bonecos, mas sua história de fundo é a parte mais assustadora. A vila originalmente tinha 300 habitantes, mas com o declínio da população do Japão em 2019, ela ficou com apenas 27. Então uma mulher chamada Tsukimi Ayano começou a repovoar a ilha nos anos 2000, com bonecos. Ela inicialmente criou um boneco para se parecer com seu pai morto, e logo depois começou a fabricar mais deles. Desde então, ela criou mais de 400, que agora aparecem em todos os tipos de poses, muitas representando residentes reais que já faleceram. Os novos habitantes podem parecer um pouco assustadores, mas pelo menos não se mexem. Uma das coisas mais estranhas que você pode fazer no Google Maps é viajar no tempo. Alterar a data de captura da imagem em um local como Joplin, Missouri, por exemplo, revela uma surpreendente comparação entre antes e depois de um furacão que devastou a cidade. Casas que alegremente ladeavam a rua em 2007 simplesmente não existem mais quando você salta para 2012. O terreno árido dá calafrios e uma boa dose de tristeza, fazendo com que o impacto do desastre natural possa ser visto com um clique. Agora, locais menos deprimentes. Vamos para a Argentina, onde o carro do Google parece responsável por capturar algumas curiosidades. No meio dessa rua, conseguimos ver um caminhão cheio de bebidas, passando na frente de um motorista, e quando vamos à próxima imagem, vemos toda sua carga caída pela estrada. Se foi o motorista do Google que causou o desastre, ou se o motorista do caminhão simplesmente virou a esquina rápido demais, eu não sei. Só sei que o cara do Google nem sequer ficou para ajudar, ao invés disso preferiu continuar suas fotos e registrar esse momento para a posteridade. Enquanto esse pequeno acidente ficou impune, outros locais mostram motoristas do Google sendo parados pela polícia. Este infeliz motorista do Street View foi capturado sendo parado pela patrulha da fronteira polonesa perto da Bielorrússia. O que não é de surpreender, considerando que o Google Street View é proibido pelo governo da Bielorrússia em grande parte do país. Dirigir a meros 5 km mais a leste poderia fazer com que o motorista se metesse em sérios problemas. Assim foi melhor ele ter sido parado antes por aqui. Agora, voando para a Hungria, encontramos esse homem em um momento bastante infeliz. Em uma entrevista a um jornal local, o ciclista contou que caiu da bicicleta a caminho de casa depois de beber demais em uma festa. Pelo menos, o Google apagou ele da foto por motivos de privacidade, mas neste caso foi por motivos de vergonha alheia mesmo. Enquanto isso, esse homem em Rotorua, na Nova Zelândia, não precisa que apaguem ele da imagem, porque seu rosto já está escondido atrás da máscara de Darth Vader que ele quis usar no dia. Por alguma razão, no entanto, o Google apagou a máscara de qualquer forma, provavelmente para ninguém saber onde mora o Darth Vader. Com uma espécie de avental e chinelos pra lá de caseiros, parece que as batalhas que o vilão aposentado trava são menos mortais e mais domésticas. Em Birmingham, na Inglaterra, mais evidências de personagens fictícios serem reais podem ser encontradas, com várias vans do Scooby-Doo estacionadas do lado de fora de uma casa. Ou este é o lar do maior dos fãs do cachorro detetive, ou Birmingham é um ponto de encontro para fantasmas e vilões de máscara. Fica aí o mistério. Passando agora para um tipo original e diferente de vestimenta, vemos esse homem correndo com um macacão laranja. Visto Carletonville, África do Sul, muitos detetives da web estavam convencidos de que o homem era um prisioneiro fugitivo que acabou sendo flagrado pelo Street View depois de sair da prisão. Mas, a julgar pelas letras CWF impressas em suas costas, provavelmente seria uma abreviação para Força de Trabalho de Carletonville, e outros detetives atentos deduziram que o sujeito provavelmente estava apenas com seu uniforme de trabalho. Outros continuaram a olhar pela cidade e o encontraram novamente. Provavelmente, um condenado fugitivo não estaria ajudando pessoas a cortarem árvores em seus quintais. Mas quem sabe, talvez seja exatamente isso que ele quer que a gente pense. Outro Redditor fez a descoberta de um míssil não explodido em Oblast de Donetsk, na Ucrânia. Provavelmente um resto do aeroporto da Segunda Batalha de Donetsk, que ocorreu em 2014. Como você pode ver pelas redondezas devastadas, a maioria dos outros mísseis disparados durante a batalha explodiu como planejado. Levando isso em conta, não dá para não pensar que essas pessoas deveriam estar mais longe desse negócio. Ainda no tema de locais devastados, vemos uma cidade amaldiçoada pela radiação disponível para ser visitada no Street View, com seus prédios abandonados, ruas cobertas de vegetação, antigas praças soviéticas e playgrounds desolados. Mas a mais assustadora de todas é essa sala de aula abandonada, cheia de máscaras de gás, deixada para trás com pressa durante a evacuação da cidade vizinha de Pripyat. No meio, alguém colocou uma boneca com uma dessas máscaras de gás. Desculpa, vai ser difícil não ter um pesadelo com isso. Agora, vamos para algo que parece assustador, mas na verdade não é.
Olha essa imagem bizarra em Santiago do Chile. Parece uma tentativa de descartar algumas múmias egípcias antigas, quando todos sabem que as múmias devem ser jogadas no lixo reciclável. Mas agora falando sério, na verdade são duas lixeiras cheias de manequins antigos de uma loja. Não que isso torne a imagem menos aterrorizante para alguém que estiver passando por aquilo à noite. Falando ainda de coisas que têm uma estranha semelhança com humanos reais, ou neste caso com humanoides, veja esta formação vista na Antártica. O arranjo de montes de neve soprados pelo vento e fendas geladas dá a forma de um rosto de aparência alienígena. Não posso deixar de pensar que esse seria um ótimo local para o próximo filme de Homens de Preto, com sua estranha semelhança com o ET da franquia. Ou talvez essa colina esteja no meio de um espirro, afinal a Antártica é bastante fria. E aí, qual foi a coisa mais legal que você já viu no Google Maps? Conta pra gente nos comentários.